Bom, eu gostaria de ler um trecho na palavra. Para quem não me conhece, eu moro em Limeira. Minha profissão lá é médico, eu sou oftalmologista e trato os olhos, né? E eu estou falando isso porque tem conexão com o que eu vou falar hoje à noite. Eu creio, não é porque é a minha área, mas na medicina é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos 30 anos. Praticamente, hoje pode-se contar nos dedos, nas mãos, o que um oftalmologista não consegue fazer em termos de curar uma doença. As doenças que afetam os olhos e que interferem com a visão das pessoas, eu creio é uma das maiores preocupações na área de saúde mundial. E, pessoalmente, acho que todo mundo aqui, se eu perguntar qual é o seu maior temor, de todos os sentidos que você tem, são 5 sentidos que nós temos, qual deles você não gostaria de perder? Eu creio que a maioria vai dizer visão. Isso porque eu vejo no dia a dia no consultório pacientes falando assim: doutor, eu posso não ouvir direito, não sentir gosto das coisas, não tocar, não ter um bom tato, mas enxergar, isso eu tenho medo de ficar cego, e todos falam isso. Isso não é uma coisa que é mística ou porque é uma popular, é porque a nossa visão, ela o sentido da visão, ela é quase 80% do nosso relacionamento com as coisas no mundo é pela visão. Então, é realmente preocupante. E isso eu estou falando porque várias doenças que até pouco tempo atrás eram complicadas para o médico, hoje já são, até certo ponto, tranquilas. E vira e mexe, eu atendo no consultório pacientes que ouviram um programa na TV, no Fantásticos e outras coisas aí, de cirurgias que possibilitam a pessoa voltar a enxergar pessoas que antes não enxergavam. E muitos que chegam vêm perguntar a respeito agora desses novos implantes que fazem lá dentro do olho, que é um chip de memória, de uma máquina fotográfica, filmadora e tal. E uma coisa eu sempre respondo, e todo oftalmologista sempre responde: sim, se essa cegueira foi adquirida depois da fase adulta. Alguém que tenha nascido cego e não tenha sido tratado, esse não tem jeito. Porque o cego de nascença, ele não vai desenvolver, não é a questão só de enxergar, não é só o olho que não vai desenvolver. O seu cérebro não vai aprender a enxergar. Isso porque nós nascemos, o ser humano nasce praticamente cego. Né? Isso estou falando do sentido natural. Tá? Todo ser humano nasce com uma visão pobre. Tá? Uma criança sabe muito mais, um recém-nascido sabe muito mais que é a mãe que está entrando no quarto pelo cheirinho do que pelo que ela enxerga. Ela não enxerga. Uma criança tem visão de vultos somente, um recém-nascido. E conforme ela vai sendo estimulada essa visão, o cérebro vai aprendendo a interpretar essas imagens e ele acaba aprendendo, desenvolvendo a visão. Se por alguma razão esse olho não recebe estímulo de luz, quer seja tenha um tumor ou uma coisa cobrindo, o cérebro não desenvolve, fica atrofiado, e mesmo na fase adulta, se eu der condições para esse olho funcionar, quem não funciona agora é o cérebro. E isso não adianta. E esse implante que fazem na retina, para uma pessoa que teve uma perda da visão, ele põe esse chip atrás do olho e pega um fio e leva até o cérebro e põe os eletrodos na córtex cerebral, que é a parte de trás da cabeça aqui que enxerga, né? E ela estimula então o cérebro e a pessoa passa a não enxergar a maravilha, mas ela começa a ver claro, escuro, algumas cores e tudo mais. Porém, se ele nasceu cego e nunca fez nada, eu ponho o eletrodo, o cérebro não funciona. Não adianta nada fazer tudo isso. Então, não existe cura para um cego de nascença. E o que nós vamos ler aqui é exatamente isso. Vamos ler em João, capítulo 9. Eu vou ler todo o capítulo. Ele é um pouco longo, mas é interessante todo o contexto. Versículo 1, capítulo 9 de João, Evangelho de João, versículo 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi,
quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele? Ele dizia, sou eu. Disse-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e ele abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? E então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então nós vemos aqui
um encontro que é muito providencial. Toda vez que nós temos um encontro de duas pessoas, um com a solução e um com o problema, é sempre um encontro bom, né? Nós temos um homem com um problema aqui, um cego de nascença. E nós temos um homem com soluções, o Filho eterno de Deus. E esse homem, o Senhor Jesus, passando, viu o cego. O cego não o viu, mas ele viu o cego. E isso, para nós, é uma figura do homem em seu estado natural, pecador. Nós não vemos Deus. Deus nos vê, mas nós não vemos. Os nossos pecados fazem com que nós estejamos cegos para as coisas de Deus. Não vemos a Deus, não buscamos a Deus, não queremos Deus. Porque existe um problema muito sério de nascença no homem. A cegueira espiritual de nascença. Ele nasceu cego para as coisas de Deus. Por que isso aconteceu? A palavra nos diz: todos pecaram. Todos, sem exceção. A palavra não é seletiva, alguns pecaram e esses precisam de Deus, os outros continuem do jeito que está bom. Não, a palavra é bem clara e explícita para todos os homens. Todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. E isso inclui cada um de nós, inclui o que fala com vocês, inclui todos os que estão me ouvindo. Inclui todas as pessoas dessa cidade, desse estado, desse país, do mundo. O homem é totalmente perdido, sem Deus e cego para as coisas de Deus, e não busca Deus. Porém, o que nós vemos aqui é um que sai à procura do cego e encontra esse cego. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, no versículo 1. Ele viu e os seus discípulos imediatamente perguntam: quem foi que pecou, ele ou os pais, para que ele fosse cego? Como se o pecado, o fato, a doença, a cegueira, fosse um castigo. E na realidade é isso mesmo que é. O homem é pecador porque isso é a paga pela sua desobediência. Ah, mas eu não sou tão desobediente, alguém pode dizer. Como esses judeus aqui, que no final enfrentaram o Senhor dizendo: nós não somos cegos. Está querendo dizer que nós somos cegos também? Ah, se vocês não falassem que isso, não teriam pecado. Mas como vocês estão falando enxergo, então agora vocês têm culpa. O homem que falar para Deus que não é pecador, esse realmente não tem jeito de se salvar. Porque se o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido, a primeira coisa para que isso ocorra é que a pessoa se sinta perdida. O Senhor, vindo a esse mundo e vendo esse cego, ele tinha a solução, ele podia curar esse homem, mas ele tinha que se ver cego. Ele tinha que ver que ele era cego. Você acha que o Senhor Jesus chegaria a esse homem e falar assim: vou pegar o lodo aqui e pôr nos teus olhos, mas espera um pouco, eu enxergo, o que você vai fazer aqui? Mas ele não podia fazer isso, ele sabia que ele era cego. A cegueira é uma coisa que não dá para disfarçar, né? Não dá para disfarçar. Eu nunca vi um cego disfarçando que enxerga. Ele não faz isso. Não tem jeito. Aliás, o cego é uma das doenças em que a pessoa ela se identifica como cego, porque ela necessita que os outros saibam que ela é cego. Ele tem ou aquela caninha, aquela bengalinha branca, ou ele está sempre com alguém que ele está com a mão nas costas, e que essa pessoa vai andando, essa pessoa é os olhos dele. E ele faz, é importante que as pessoas saibam que ele é cego. E esse homem aqui, cego, mendigando, porque naquela época, naquela situação, quem tinha uma doença dessa era totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa. Hoje nós vemos cegos fazendo muitas coisas. Essa semana passada eu estava num congresso e foi apresentado uma palestra de um homem que é o responsável pela Paralimpíada, pela equipe paralímpica do Brasil, e ele mostrando um jogo de futebol de cegos.
Onde a bola tem um guiso que faz barulho, eles vão atrás do barulho. E eles correm, vocês não acreditam, eles fazem gol de bicicleta. Cegos, entendeu? Mas eles desenvolveram. Mas antigamente, um cego era um cego e não tinha o que fazer. Todo mundo rejeitava porque eles achavam isso aqui, alguém pecou. Ou os pais ou ele para ser assim. E a gente sabe que não é assim a coisa. Mas aqui o Senhor fala, nem ele, nem os pais. É porque vai aqui haver uma coisa, convém que eu faça as obras. Versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus se manifestam onde o mal entrou, o pecado entrou e a morte entrou pela desobediência do homem, entra Deus e manifesta o seu poder para eliminar tudo isso. Então, eu dizia aqui que todos pecaram, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Seria uma má notícia se eu chegasse aqui avisando que todos pecaram e não tem mais jeito, gente, vocês vão continuar pecadores e vão para o inferno. Não, de modo nenhum. Seria a mesma coisa que eu falar que esse homem cego aqui não tem solução para ele. O Senhor Jesus falou, não, vai ser manifestado nele as obras de Deus. E foi. Nós vemos o Senhor dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A visão é um dos sentidos que depende de luz. Se nós não tivermos luz, ainda que tudo funcione bem, nós não enxergamos. Quem já saiu numa noite sem estrelas, nublado, sem lua, sem nada, e tentou andar pela rua onde não conhece, um pedaço onde não conhece, é muito difícil. Porque sem luz nós não enxergamos. Nós somos cegos sem luz. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho, a luz para esse mundo, nós continuaríamos, apesar de achar que enxergávamos, continuaríamos cegos. Porque sem luz nós éramos cegos. Para enxergarmos, precisamos de luz. Por isso que eu digo que todos nós, nesse sentido, somos cegos para as coisas de Deus. Porque se a luz de Deus não brilha em nossos corações, nós não vemos a Deus. Não vemos. Mas ele veio. Ele fala, estou no mundo, sou a luz do mundo enquanto estiver no mundo. E ele era. Ali estava aquele homem andando, que viu aquele cego e falou, eu vou manifestar as obras de Deus neste homem. Eu sou a luz do mundo, estou nesse mundo aqui e vou brilhar aqui. Versículo 6, tendo dito isto, pegou a terra, cuspiu nela, passou nos olhos daquele cego, falou, vai, se lava no tanque de Siloé. Muitas vezes, quando eu leio, eu começo a pensar, nossa, coisas que a gente vê aqui, como foi possível acontecer? Porque eu chegar para um cego, botar lodo no olho dele e falar, vai se lavar no tanque de Siloé. Você imaginou? Eu estou falando para um cego, vai até no outro lugar fazer uma coisa. O que esse cego ia falar? Ele ia contestar, né? Primeira coisa, peraí, eu não enxergo, onde eu vou achar esse poço? Peraí, o que você pôs no meu olho aqui? Ia ter alguma reclamação, alguma discordância do negócio. Não existe nada disso. Quando Deus mesmo se dirige ao homem e fala, olha, eu tenho a solução para você, vai e faz isso, o homem vai, obedece com fé cega, ele recebe de Deus tudo o que Deus tem para dar para ele. Deus não está aqui esperando ninguém contestar o que ele preparou como salvação. Deus não quer que nenhum daqui tenha a solução para a sua cegueira. Ele tem a solução. O que ele quer de cada um aqui é que receba gratuitamente o que ele tem para dar. Deus é assim. Ele ama o pecador. Aborrece o pecado até a última gota, mas ama o pecador. E Deus jamais deixaria o pecado de lado por causa do pecador. Ao contrário, ele teve que tratar com o pecado para poder salvar o pecador. Como fez isso? Como Deus conseguiu resolver esse enigma que é o pecado no homem?
Deus mesmo, que é aquele que criou todas as coisas, em sua palavra diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como pode ser um pecado resolvido na presença de Deus? Por intermédio de sangue. Não o sangue da própria vítima, mas o sangue de um inocente. Não o sangue do próprio réu, mas o sangue de alguém inocente em seu lugar. Havia necessidade de substituição. E foi isso mesmo que Deus fez. Enviou, por isso ele fala, vai e lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele enviou o seu Filho a este mundo para abrir os olhos dos homens para o que Deus é. Amor, benignidade, graça, bondade, salvação, vida eterna. Tudo isso Deus é para o homem. A partir do momento em que o homem aceite o que Deus preparou para ele. E que foi que Deus preparou? Salvação. Salvação na pessoa do seu único filho. Ele enviou aquilo que ele tinha de melhor. Seu único filho, Jesus Cristo. Para vir a esse mundo, morrer no lugar do pecador. No nosso lugar. Ele naquela cruz foi pregado, recebeu sobre si o juízo que nós merecíamos e por esse juízo morreu. Derramou o seu sangue, seu lado ferido, saiu sangue e água. Uma vez morto, foi sepultado, enterrado e ficou ali 3 dias e 3 noites. A morte não pôde retê-lo. Não pôde retê-lo. Ele ressuscitou. O que nós temos agora? Um homem que andou em perfeição, sem pecado, que não podia pecar porque era o próprio Deus feito carne aqui na terra, né, feito homem, mas que se fez pecado por nós, sofreu o juízo que nós merecíamos, ele sofreu em nosso lugar, e tendo morrido e sido sepultado, venceu a morte e saiu dessa morte. Saiu para uma vida, uma nova vida. Isso é o que Deus fez para salvar a cada um de nós. Seu Filho Jesus morreu naquela cruz no seu lugar, no meu lugar. Esse é o Evangelho, as boas novas que Deus está anunciando a todos, em todo lugar hoje. Que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar a todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você já aceitou a Jesus como seu substituto? Ele está falando para você que ele veio para te salvar e ele quer te salvar. Se você ainda não recebeu, isso é uma questão de suma importância. Você deve fazer como esse cego aqui. Não conteste, não tente entender o que está acontecendo. Apenas aceite. Deus está falando. Eu tenho a salvação para você. Aceite a Jesus como Salvador. Se você faz isso, esse cego aqui não deve ter encontrado nenhuma dificuldade para achar esse poço de Siloé. Porque no momento em que ele entrou naquele poço e se lavou, seus olhos se abriram. E ele passou a enxergar. Um homem que deve ter chegado a esse poço tateando, né, com o rosto todo sujo de lodo, tateando para achar onde é, sai dali com seus próprios passos agora, enxergando o seu caminho e sabendo para onde ir e tudo mais. Mas olha que interessante. Versículo 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. É imediato. E até hoje a medicina não consegue fazer isso, mas ele veio. Veio enxergando. E aí os vizinhos e aqueles que conheciam que ele era cego, falaram, mas não era esse? Aquele que estava sentado e mendigava? Agora ele está andando e enxergando. O que é isso? O que está acontecendo? Bom, vamos falar. Aí a incredulidade, uns diziam que é ele mesmo, outros parece com ele, sabe? Meio parecidinho. Outros diziam,
Talvez, não sei, mas ele fala, não, mas sou eu mesmo. Ele estava dando testemunho de quem ele era. Eu sou eu mesmo, eu sou aquele mendigo lá que ficava mendigando lá, estou enxergando, é isso que ele estava falando. Eu estou enxergando, gente. Só que ele não sabia quem tinha feito isso para ele. Porque recordem que o Senhor molhou os seus olhos com lodo e falou para ele ir no poço de Siloé. Só depois que ele voltou do poço que ele voltou enxergando. Então quem que era Jesus para ele? Ele não tinha visto o Senhor Jesus ainda. Salvo sem ter visto. Alguém aqui espera falar para mim, eu só vou crer nesse Jesus que está falando, se eu ver ele um dia. Você vai ficar esperando. Porque não é pelos olhos carnais aqui, os olhos humanos, que nós vamos ver a Cristo. Esse homem, pessoalmente, não conhecia o Senhor Jesus. Aí pergunto para ele, como, pois, se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem, quem era? Não sei, um homem, foi um homem, ele só ouviu a voz. O homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui lá ver. Eu só obedeci o que ele mandou fazer. Você não quer sair daqui hoje só obedecendo o que Deus está falando para você? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e será salvo. É tão simples, gente. Por que o homem tenta complicar tanta coisa, querendo se apresentar a Deus com suas obras, por exemplo? Ah, não, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Quando foi que Deus pediu para o homem fazer alguma coisa para ser salvo? Nós não vemos nunca o Senhor Jesus, para salvar alguém, falar, escuta, espera um pouco, eu vou te salvar, vou fazer você enxergar, porém, vem aqui, tem uma listinha de coisa aqui para você fazer. Vai dar dízimo, vai fazer isso, vai fazer... Não, nós nunca vemos o Senhor Jesus fazendo isso. Ao contrário, ele aproxima das pessoas e fala, você, vem aqui, está aqui. Vai lá, se lava no coisa que você vai enxergar. Isso é a obra de Deus, para a glória de Deus. Tem lá um Zaqueu pendurado na árvore para ver que era um baixinho, querendo ver o Senhor. Ele olha e fala assim, importa eu comer com você na sua casa hoje. Desce já daí, ele desce e já vão para casa lá e ele gozoso recebe o Senhor Jesus. Quantas vezes nós vemos isso? Ele entrando em Jericó, tem um cego lá clamando, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu falo, o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Enxergou. Aleijados chegavam para ele e saíam andando. Ele nunca colocou nenhuma, sequer uma questão para o homem fazer antes de ser salvo. Todos foram salvos por graça. E aí é importante vocês entenderem. Deus salva hoje o pecador por graça. O que significa isso? Se eu falar para vocês aqui hoje, olha, vai ter um jantar, tá? No restaurante lá da esquina, da matriz lá, e é de graça, todo mundo pode ir lá. Você já conseguiu entender alguém chegar e falar assim, eu sei que é de graça, mas eu quero pagar? Todo mundo vai falar, espera um pouco, para com isso, gente, está falando que é de graça. Deus está anunciando gratuitamente para o homem a salvação e ele quer continuar fazendo alguma coisa. Não, eu sei que é de graça, mas eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Não. Sabe por que Deus não quer nada? Porque qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus está contaminado com o pecado. É primeiramente necessário que o assunto do pecado seja tratado. E se nós, pecadores, queremos servir a Deus, só tem um jeito. Crendo que Jesus Cristo, com o seu sangue derramado naquela cruz, te lava e te torna apto a servir a Deus. E nós vamos ver que esse homem vai fazer isso, esse cego aqui. Porque aqui nesse momento, quando pergunto quem foi que fez isso, o homem chamado Jesus, mas ele não tinha visto ainda. Aí começo a interrogar ele. Vêm então os religiosos. Prestem sempre atenção em quase todos os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Esse homem aqui, mendigando na porta naquele lugar ali sempre. Todo mundo até conhecia quem ele era um cego mendigando. Não teve um fariseu que foi lá ajudar ele, teve? Isso era função de fariseu, hein? Era função do judeu ajudar o pobre. Estava lá ele mendigando e ninguém ajudava. Bastou ele enxergar, aparece os fariseus. Quem é que fez isso, hein? Fez no sábado, é? Será que ele tem autoridade para fazer isso? Esse cara não é de Deus, não. Esse cara te curou, viu? Já duvidando, colocando no coração do ex-cego de que quem curou ele não é de Deus. Isso aí é coisa, estranho, hein? No sábado,
A lei estava acima da graça de Deus. Deus curando e o homem religioso falando, mas aí, no sábado não pode fazer isso. Uma vez interrogaram isso do Senhor Jesus, falaram, você está fazendo esse homem pegar a cama e andar no sábado? Não se pode curar no sábado. Falou assim, qual de vocês que tendo um animal no sábado e cai numa vala, não vai lá e não salva esse animal? Por que eu não posso salvar o homem no sábado? Eu sou o dono do sábado. Mas os religiosos sempre estão de plantão para procurar quem fazer por vítima de suas presas religiosas. E aqui os fariseus então começam a interrogar esse homem. Então levaram até para os fariseus e eles então começaram a perguntar no versículo 15. Quem era o que ele fez? Ele falou, ele pôs o lodo nos meus olhos, lavei e agora eu vejo. Então os fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então começaram a discutir. Bom, tá bom, ele não pode trabalhar, mas alguém já curou um cego? Ele curou um de nascença, gente. Como é que é isso? E aí começou a haver um problema. Aí chamaram os pais dele. Vamos chamar os pais dele. Vamos ver o que os pais têm para dizer. Os pais, com medo dos judeus, que já estavam falando, olha, se alguém confessar que esse homem é o Cristo, que Jesus é Cristo, vai ser expulso daqui, hein? E ser expulso da sinagoga era uma coisa muito séria, porque era o sistema religioso judeu, era essencialmente, a gente chama teocrático, né? Onde a religião é o governo. Se você é expulso da sinagoga, você não tem chance de fazer mais nada na vida, você não arruma emprego. Mas voltando ao nosso assunto, esse homem começou a ser interrogado, ele respondeu, não satisfez, criou dissensão, aí chamou os pais. Os pais têm medo de responder também, porque se eu responder aqui que é o Cristo, não quer se comprometer com a verdade. Quantas vezes nós vemos pessoas que ouvem o Evangelho, mas de medo da situação, porque religiosamente, se ele falar que ele vai abandonar a sua religião, vai ter muita opressão por parte porque o patrão é da mesma religião, eu vou perder meu emprego, e por questões apenas sociais, se omite quanto à verdade. E é o que nós vemos os pais desses cegos se omitindo quanto à verdade. Falando, olha, nosso filho, era cego, está enxergando, mas pergunta para ele tem idade, deixa eu sair daqui, eu não vou entrar nessa discussão não. É isso que eles estão dizendo aqui. Aí chamam ele de novo, né? Chamam o cego e começam a interrogar o cego de novo, o ex-cego. Chamaram pela segunda vez, versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Olha que perversidade desses fariseus. Esse homem ia dar glória a Deus sim, mas não do jeito que eles queriam. Dar glória a Deus negando que foi Jesus que fez isso por você. Não, ele ia dar glória a Deus. Dá glória a Deus, ele diz aqui. Versículo 24. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. A resposta desse cego. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. E é um fato que vocês não vão poder tirar de mim. Eu era cego, agora eu vejo. Ponto final. Alguém vai poder contestar isso? Eu posso dizer para vocês, eu fui cego um dia na minha vida. Eu era cego. Andava, a minha vida levava do jeito que eu achava que tinha que ser. Cheguei a um ponto na minha vida em que eu me declarava ateu, tá? Tendo sido criado em família católica, meus pais, meus avós, todos católicos, eu cheguei a fazer curso de liderança cristã. Naquela época existia um negócio chamado TLC, em que o catolicismo foi os primeiros passos do catolicismo para sair para o movimento carismático. E eu participei disso aí e tal, e me disse, olha, eu fiquei tão assim desacorçoado com o que eu vi com o sistema religioso, que eu falei, eu não sou mais nada. Eu vou agora para o lado da ciência e eu sou ateu. Deus não existe. Nós somos que nem animais, morremos e nos decompomos e não existe nada disso. E era isso que eu pregava. Até que um dia, uma noite, me chamaram, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você me vem com religião, eu já estou cansado disso. Não, vem aqui. Sentou comigo,
Falou, olha, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ajoelhou comigo, orou, tal. Eu fiquei meio estranho. Aí cheguei em casa um dia e aquele negócio começou na minha cabeça, até que eu peguei um folhetinho em que falava sobre o Evangelho e falava que crer é só aceitar Jesus como Salvador. E naquele dia, aquela noite, eu me coloquei de joelhos e falei, eu creio que Deus pode me salvar. Se eu sou um pecador, Ele pode me salvar. Eu aceito Jesus como meu Salvador. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Eu era cego e agora eu vejo. E isso nenhum de vocês pode contestar. Nenhum de vocês pode, mesmo que vocês não queiram crer em nada, vocês não podem contestar o que eu estou dizendo aqui. Eu digo, eu era cego e agora vejo. E cada um aqui que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pode dizer a mesma coisa. Você era cego para as coisas de Deus, mas você pode ver agora. Porque Cristo é a luz do mundo que veio a esse mundo dar vista a todos para que enxerguem a Deus. E esse homem vai fazer isso. Porque até esse momento, ele não está ainda sabendo quem é o Senhor. E a hora que ele bate o pé firme e fala, olha, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eles começam a falar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele abriu seus olhos? Eu falo, escuta, vocês estão perguntando, eu já falei. Ele pôs lodo, eu já tinha falado tudo isso. Vocês querem ser discípulo dele também? Aí expulsam ele da sinagoga. A partir do momento que ele saiu do sistema religioso todo, o Senhor Jesus ouve que ele fez isso, vai atrás dele. E esse encontro é que é o encontro mais maravilhoso. O primeiro foi um encontro muito importante, porque ele pôs o lodo e falou para ele se lavar. Mas esse encontro aqui é o encontro em que esse homem que era cego e agora consegue ver, vê o Senhor Jesus pela primeira vez com seus olhos de fé. Vamos ao versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Então Deus pode dar vista a você, para você ver. E a partir do momento em que você tem visão que possa enxergar as coisas da fé, concernentes à fé, Deus pergunta, crês tu no Filho de Deus? É a pergunta que eu faço aqui esta noite. Você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por você naquela cruz? A resposta desse homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Quem é esse Jesus, para que você possa crer? Esse Jesus é aquele que veio há quase 2000 anos atrás. Veio neste mundo, andou aqui fazendo o bem, curando, amando como nunca ninguém podia amar, porque o amor dele era um amor totalmente desimpedido. Por que era? Porque ele estava amando os seus inimigos. Nós, no nosso estado natural, somos inimigos de Deus. Muitos sabem e conhecem esse versículo. Não tem amor maior do que dar a alguém a vida pelo seu amigo. Não tem esse dito? É um versículo da Bíblia. Isso tem até num desenho da Disney. Eles falam, não tem amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Mas eu digo, Deus tem um amor ainda maior, porque Ele deu o seu único filho para morrer por inimigos. Alguém aqui daria seu próprio filho para salvar um inimigo? Não. Isso Deus fez por você. Ele enviou o seu filho para morrer por você, estando você ainda nos seus delitos e pecados, sendo inimigos de Deus por causa do pecado. E agora ele pergunta, crês tu no Filho? Quem é para que eu creia? Essa deve ser sua pergunta. Quem é? Então Jesus fala, sou eu. Tu já tens o visto e é aquele que fala contigo. A resposta desse homem, creio, Senhor. E próximo passo que ele faz? E o adorou. Versículo 38.
esse ex-cego disse: creio, Senhor, e o adorou. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Filho, Cristo, busca pecadores para salvar. O Pai busca adoradores para o adorar. Essa é a obra de Deus. Ele não quer salvar você para você continuar vivendo a vida do jeito que você gosta de viver. Não. Ele quer salvá-lo para que você se torne um adorador de Deus. Não mais de si mesmo, não mais dos prazeres desse mundo, mas daquilo que é celestial. Deus mesmo, nos céus. Deus está convidando o homem a que creia, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Qual é a sua posição? Qual a sua decisão? Muitas vezes em que eu preguei o Evangelho, no tempo que eu estava... Porque quando eu me converti, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Dentro do sistema acadêmico, faculdades, não existe uma mais de caráter ateísta do que a medicina. Porque eu creio que todo médico tem a impressão, a ideia de que ele é Deus. Porque como ele começa a curar, ele começa a se achar um Deus, né? E na realidade, o que ele estuda e ele trata com vidas, ele acha que ele é o dono dessa vida. E quando eu me converti, era o meio mais hostil que podia se estar numa faculdade, era o de uma faculdade de medicina. E saiu eu lá com a minha Bíblia, pregando o Evangelho entre os estudantes de medicina, né? E muitos olhavam para mim e falavam: depois eu vou pensar no que você está falando. E eu comecei a pensar quantas pessoas que eu preguei o Evangelho que deixou para pensar no outro dia e não teve a chance do outro dia. Quantas? Se conta a história de que no século XIX, se eu não me engano, o começo do século XX, em São Francisco é uma cidade na Califórnia, é uma cidade, muitos sabem dela, aquela onde tem o Golden Gate lá e tal, né? Essa cidade de São Francisco, ela é uma cidade que no final do século XIX, início do século XX, era uma das grandes cidades ali da costa oeste dos Estados Unidos. E a construção naquela região ali tem uma característica que todas as casas são, na grande maioria, e naquela época, principalmente naquela época, eram feitas de madeira. E essa cidade, ela tinha um sistema, eles já tinham naquela época um sistema de iluminação a gás e o gás encanado de rua e tal. Só que eles têm um sério problema na Califórnia. Esse sério problema que eles têm é o terremoto. E uma noite em São Francisco, e um grande pregador, que ele mencionou aqui, se eu não me engano, é o Moody, que ele esteve lá em São Francisco pregando o Evangelho naquela noite. Isso ele conta em sua biografia, que naquela noite ele pregou o Evangelho num estádio, era um estádio de beisebol, onde eles jogavam beisebol lá em São Francisco, e o estádio estava lotado, acho que tinha, se eu não me engano, 50 mil pessoas naquele estádio. E ele pregou o Evangelho, e no final da pregação ele falou assim: olha, o tempo está um pouco curto, que eu estou vendo que está ficando já meio tarde, então amanhã eu termino o que eu comecei hoje. E foi embora para casa e despediu todo aquele povo, né? E naquela noite houve um terremoto em São Francisco, um dos piores terremotos, porque pegou desprevenido todo o pessoal que fazia tempo que não tinha, e os canos de gás se romperam e a cidade pegou fogo inteirinha, as casas de madeira, o fogo se alastrou por quase toda a cidade, eram explosões em cima de explosões toda a noite e tal, e muitas pessoas morreram. E no dia seguinte, quando esse pregador levantou, ele começou a pensar: daquelas 50 mil pessoas que eu falei que para voltar hoje, quantos morreram e não chegaram a se decidir a respeito da sua salvação? E ele fala que daquele dia em diante, ele nunca mais terminou a pregação dizendo: voltem amanhã que eu vou continuar. Ele encerrava todas falando: é hoje. E eu tenho esse costume de fazer a mesma coisa, não porque vai ter um terremoto aqui, mas porque qual de nós aqui não sabe o dia que nasceu? Tem alguém aqui que não lembra a data de nascimento? Acho que todos lembram, né?
Agora eu vou falar, qual daqui sabe a data do falecimento? Alguém aqui sabe a data que vai morrer? Ninguém. Nós não sabemos. Pode ser que seja eu, que não vou estar aqui amanhã para falar para vocês. Pode ser que algum de vocês não esteja aqui para ouvir o que tem que ser falado. Então, salvação é hoje. O seu assunto com Deus é hoje. Se esse cego aqui falasse, bom, eu vou fazer o seguinte, esse poço de Siloé é meio difícil de achar que eu sou cego, eu vou fazer isso no outro dia. Não. Ele não deixou para depois, não. É pá-buf. O Senhor falou, vai, ele foi, se lavou e voltou enxergando. E não só voltou enxergando, como teve um encontro pessoalmente com o Senhor Jesus e pôde vê-lo. E você pode ver, sim, a Deus hoje à noite mesmo. Crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitando o que Deus fez por você. O caminho que Deus abriu para você chegar na presença de Deus e poder ajoelhar na presença dele e adorá-lo como seu Senhor, seu Salvador, e dizer a Deus, Pai. Cada um de nós aqui pode ter o privilégio de, crendo em Jesus Cristo, saber que agora é filho de Deus. Aliás, um conceito que nesse mundo está erradamente difundido. Somos todos filhos de Deus. Mentira. Isso não é a verdade de Deus, não. Somos todos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas Pai, Deus nosso Pai, só por meio de Jesus Cristo. Exemplo disso, vocês veem claramente nas Escrituras. Durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou aqui na terra, ele falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai que está nos céus. Enquanto ele esteve aqui vivo, ele falou isso. Após, leiam isso nos evangelhos, após ele ter morrido, ressuscitou dentre os mortos e andou aqui, a primeira mulher que o viu foi Maria. Né? Ele falou para ela assim, vai e fala aos teus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Só depois de ressuscitado poderia haver essa relação de dizer que o homem podia chamar Deus de Pai. Porque agora o assunto do pecado tinha sido erradicado da questão o homem e Deus. O pecado foi tratado naquela cruz completamente. Deus fez cair o juízo do pecado do homem sobre a pessoa do seu Filho Jesus. E ele, agora ressuscitado, tem vida e vida eterna para dar a todo que nele crê. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Cada um de nós. Ele veio para salvar a cada um de nós. Com amor, ele fala isso. Ele não vai pôr lodo nos seus olhos, mas ele vai abrir os teus olhos para você enxergar quem é esse Salvador. Que você possa aceitar hoje mesmo esse convite e receber a Jesus como seu Salvador e possa então falar, creio, ajoelhar e adorar. Vamos dar graças?